Oi, oi! Seja bem-vindo e bem-vinda ao primeiro episódio da série Mulheres da Bíblia. Esta série ela vai ter um episódio mensal, então um episódio a cada mês. E o episódio de hoje, o primeiro episódio, vai ser sobre Abigail. Se você ainda não me conhece, meu nome é Aimee e a minha intenção ao apresentar esse podcast é te introduzir um pouco das escrituras da Bíblia Sagrada e do caráter de Jesus. Então, como eu já disse anteriormente, o episódio de hoje vai ser sobre a vida, sobre a mulher, sobre a pessoa de Abigail. Eu descobri recentemente que Abigail não é essa mulher que eu vou falar aqui, não é a única Abigail da Bíblia. Existem outras mulheres chamadas Abigail na Bíblia, mas essa aqui que eu vou falar para vocês, contar um pouco da história, se encontra lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, do versículo 2 ao 42. Eu não vou ler a história inteira aqui pra você, senão acho que vai uns 3 minutos pra mais, né? Então eu vou deixar pra você matar a curiosidade de ler a história completa na sua Bíblia aí. Então, resumindo um pouco, né? Introduzindo um pouco do contexto dessa mulher, Abigail, ela era mulher de um homem chamado Nabal. E a Bíblia mesmo relata que ela era uma mulher inteligente e bonita, enquanto Nabal, seu marido, ele era um homem grosseiro e ele era mau em absolutamente tudo que ele fazia. E o que acontece é que Davi, acredito que muitos de vocês conhecem, né? Rei Davi, antes dele se tornar rei de Israel, ele estava no deserto com seus servos, com seus mensageiros, ele não estava sozinho, e ele precisava de um favor de Nabal, e ele pediu que Nabal desse a ele, qualquer coisa que ele tivesse à mão. O que acontece é que ele enviou seus servos a Nabal, e os servos dele, o interessante é que eles falaram em nome de Davi, então os servos dele não falaram em nome deles mesmos, mas sim de quem era o seu senhor. E eles pediram um favor, né? Eles pediram uma recompensa, porque eles já haviam trabalhado para os servos de Nabal anteriormente, já haviam cuidado muito bem das coisas de Nabal, e eles queriam uma retribuição, um favor, porque eles estavam precisando naquele momento. Mas acontece, como ele era um homem muito, muito rude, ele acabou recusando. Nabal, ele não aceitou, não deu nada para Davi, né? E foi egoísta nesse sentido, realmente, não foi generoso, e ele se recusou. E nisso, Davi, ele se irou, ele ficou muito, muito irado, e ele decidiu matar todos os homens da casa de Nabal. Porém, nesse meio tempo, um servo de Nabal, ele ficou sabendo disso, né? De que Davi se revoltou mesmo contra a casa de Nabal e os servos dele. E ele correu contar para Abigail o que aconteceu. E eu não vou contar para você exatamente o que ela fez. Na verdade, eu vou compartilhar alguns versículos que mostrem algumas características dela. Mas eu não vou contar completamente a história, porque eu quero realmente deixar esse gostinho de curiosidade em você e te levar aí a Bíblia para ler a história completa. E a minha intenção, galera, em realmente fazer essa série é mostrar algumas características que me ressaltaram os olhos de mulheres de Deus realmente, de mulheres que são um exemplo para nós de alguma forma. E a primeira característica que eu queria falar sobre Abigail é que ela foi uma mulher muito sábia. Porque no momento em que esse servo chegou a ela, ela imediatamente se dispôs a fazer alguma coisa. Então ela se encontrou com Davi, enquanto ele descia o monte, ela também descia, eles se encontraram ali. Eu gostaria de ler no versículo 31, de 1 Samuel 25, 31, que diz assim: Então meu senhor não terá por motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem a meu senhor, então lembre-se desta sua serva. Então eu escolhi esse versículo para representar um pouco da sabedoria dela, porque ela simplesmente, entre aspas, simplesmente, né? Mas ela mostrou a Davi as consequências ruins que ele teria em matar Nabal e os seus servos. Ela estava dizendo que quando Davi se tornasse príncipe sobre Israel, quando ele se tornasse rei sobre Israel, ele teria um peso na consciência de, nossa, eu matei Nabal e os servos dele, eu fiz justiça com as minhas próprias mãos. Então Abigail impediu Davi de cometer esse pecado contra Deus. E uma outra característica incrível para mim, assim, de Abigail, é que ela foi pacificadora. Ela trouxe paz, impedindo que Davi matasse aqueles homens. Eu gostaria de ler agora no versículo 23 e 24, que diz assim:
Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. E também no 35, que diz assim: Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi ao seu pedido. Então, Abigail, para pacificar a situação, para acalmar Davi, ela levou muitas coisas para agradar ele. E ele recebeu isso, escutou as palavras dela. E como ele mesmo disse, ele escutou o conselho. Então ela trouxe paz em meio àquela situação de confusão. Ela trouxe paz em meio àquela situação de ira de Davi. E a última é que ela foi uma mulher corajosa. Porque Davi poderia ter repreendido ela. Davi poderia ter realmente não se agradado do que ela falou. Mas essa mulher, ela foi muito sensata, ela foi muito sábia. Porque ela soube abordar Davi de uma maneira correta. Mas a atitude dela foi, sim, muito corajosa. E temente ao Senhor, ela foi uma mulher completamente temente a Deus. Aqui nessa passagem a gente vê que ela teme ao Senhor. E algo também que me ressaltou é que ela poderia ter deixado Davi fazer isso. Até porque Nabal, ele era um homem ruim, ele era um homem mau. Então, assim, ela poderia pensar, ele é assim mesmo, ele merece, entre aspas, né? Ele merece a morte, deixa lá. Mas ela olhou além de si, ela foi humilde, sabe? E isso pra nós, mulheres, se você conhece aí, manda pra quem você conhece esse podcast, viu? Manda pra tua mãe, pra tua irmã, pra tua amiga, pra tua namorada, manda pra quem você conhece aí, porque realmente essa série eu acredito que vai ajudar muito nós, mulheres especialmente, pra que a gente cresça no Senhor e desenvolva o nosso caráter nele. E eu tirei muitas outras lições e características dela, lições pra vida mesmo, através dessa passagem. Eu não vou compartilhar todas elas aqui, porque senão não só o podcast vai ficar muito longo, mas também eu quero deixar isso por vocês, de vocês buscarem e vocês lerem realmente nas escrituras o que está escrito e permitir que o Espírito Santo fale no coração de vocês. Eu espero que você tenha gostado e se identificado pelo conteúdo que eu compartilhei um pouco com vocês aqui. E esse aqui foi só o primeiro episódio, gente. Eu creio que tem muito mais para que a gente seja edificado aí nos próximos meses ao longo do ano. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. A gente também tá lá no Instagram, se você ainda não conhece, é @apalavradoevangelho_. Eu vou deixar o link do Instagram e do Linktree do podcast aqui embaixo na descrição também. Enfim, gente, é isso por hoje e tchau!